Paz do Senhor, meus irmãos, igreja amada do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que esteja, por aqui está tudo bem, até aqui o Senhor tem nos ajudado e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. E hoje é o nosso culto de domingo, nós não podemos estar juntos fisicamente, mas podemos estar juntos em espírito e em verdade, na mesma comunhão. E quero compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Faça desse tempo o seu culto. Faça desse tempo um tempo de adoração. Faça desse tempo um tempo de estar na presença de Deus. Louve, ore, proclame a palavra. Esteja verdadeiramente recebendo essa porção da palavra de Deus em suas vidas e nos seus corações. Amém? O Senhor nos dá a oportunidade, através das redes sociais, da internet, de estarmos juntos, de compartilharmos a palavra, e isso é bom, isso é agradável. Em todo tempo Deus é bom, e o Deus é bom em todo tempo. Então, você pode acompanhar comigo aí na sua casa. O nosso texto está em Lucas, no capítulo 24, o versículo é o 49, e a palavra ela diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, damos graça, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Nós agradecemos, ó Deus, por esse Deus. O Senhor é o Deus que não nos desampara, é o Deus que sempre está conosco. É o Deus, ó Deus, tem nos sustentado com sua destra fiel. Que essa palavra, Deus, ela venha de encontro ao nosso coração, ela edifique nossa vida, ela possa também trazer um consolo, ela traga, Senhor Deus, uma exortação sobre nossa vida, o nosso coração, e ela traga algo que venha mudar e restaurar, Senhor Deus, a nossa sorte. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é magnífica, ela é poderosa, ela é a palavra que não é a simples palavra, mas é uma palavra que vivifica as nossas vidas. Nesse momento eu quero compartilhar essa palavra o tema da nossa palavra é revestidos de poder, ou vestidos de novo. O Senhor nos deu uma nova vestimenta, e essa nova vestimenta é abençoada com o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Essa palavra que está em Lucas, no capítulo 24, o versículo que nós lemos aí, no início, ele diz: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Nesse texto nós podemos ver muitas coisas. Uma delas é a Trindade de Deus. A Trindade, ela está presente quando Jesus ele fala, o próprio Cristo está ali, e ele diz a promessa. A promessa era o Espírito Santo que seria derramado sobre a igreja do Senhor. E quem fez a promessa? O meu Pai. Então nós temos aí Deus o Pai, nós temos Cristo e nós temos o Espírito Santo que havia de ser derramado no meio da igreja ou sobre a igreja. E essa promessa, ela veio em um tempo oportuno, em um momento oportuno. Essa promessa, ela foi feita pelo profeta Isaías, primeiramente. Lá em Isaías, no capítulo 44, no versículo 3, você pode acompanhar na sua Bíblia, e a palavra diz que eu derramarei, ali o profeta diz, eu derramarei do meu espírito sobre o sedento. Eu derramarei a torrente sobre a terra seca. Então havia uma promessa de um derramamento de um espírito, já ali no Antigo Testamento, pelo profeta Isaías, e Jesus agora está dizendo para os seus discípulos que essa promessa irá se cumprir. Nós olhamos também em Joel no capítulo 2, a partir do versículo 28, Joel ele vai confirmar a palavra do profeta Isaías, quando ele diz: acontecerá que, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele fala que os jovens, que os velhos, todos irão profetizar. Todos irão receber desse espírito.
será derramado sobre toda a terra. Que maravilha, irmãos, que graça de Deus. E nós vamos ver, vamos conferir essa promessa se cumprindo. Essa promessa, Jesus, ele dá aqui para os seus discípulos, e diz que eis que lhe darei a promessa de meu Pai, e ele dá uma confirmação ali em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 6, Jesus está conversando com os seus discípulos, e os discípulos começam a dizer, a perguntar, na verdade, né? Senhor, será esse o tempo em que Israel será restaurado? Será o tempo que vem a restauração de Israel? Então Jesus diz, olha, vocês não compete saber dias, épocas, saber dessas coisas, vocês não precisam disso. Mas no versículo 8 ele diz, do capítulo 1 de Atos, diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jesus estava dando uma palavra para os seus discípulos, dizendo que eles não precisavam se preocupar com tempos, com épocas. Eles iriam receber algo especial nas suas vidas, que iria mudar não só as suas vidas, mas toda a história da igreja, e que dirá toda a história da humanidade, não é? Então, esse Espírito, irmão, e essa promessa, ela foi feita à igreja, ela foi feita a nós, com um propósito. Esse propósito é anunciar o reino de Deus, é anunciar Cristo, é dizer que Deus ele está presente em nossas vidas. Deus, o Deus que não nos desampara, ele está conosco. E por que Deus, Jesus Cristo, ele deu tanta ênfase nessa promessa do derramamento do Espírito? Porque, irmãos, ele sabia que a igreja ela não poderia sobreviver, ela não poderia subsistir, na verdade, diante desse mundo tenebroso, das coisas que estão aí, sem a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem nos dá força para vencer as dificuldades e as lutas do dia a dia. Mesmo que nós não conseguimos ver, irmãos, mesmo que nós não conseguimos enxergar a olho nu que existe uma guerra ao nosso redor, e essa guerra é espiritual, essa guerra existe. Essa guerra é real, uma batalha, e a igreja precisa entender que nós fomos constituídos reinos e sacerdotes pelo Espírito Santo para entrar nessa batalha, para vencer essa batalha em nome de Jesus. Cabe a mim e a você, meus irmãos, estar revestidos dessa graça, estar revestido desse poder que já está em nossas mãos, já faz parte, na verdade, de nossas vidas, já faz parte do nosso dia a dia, da graça de Deus, da bondade do Senhor em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, qual é o próximo passo da igreja? O próximo passo em que os discípulos iriam fazer era receber esse poder, receber essa graça, esse Espírito Santo, esse revestimento. Então, acompanhe comigo aí, ainda no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas, e ele diz: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eles teriam que permanecer na cidade, eles teriam que continuar ali, até que do alto eles fossem revestidos. E olhe bem, é preciso lembrar que esse poder, ele vinha do alto, ele não vem de baixo, né? Ou seja, não é nenhum homem que iria dar, não seria nenhuma autoridade, não seria ninguém terreno. Não, essa autoridade, ela vem diretamente do céu, ela vem diretamente do trono de Deus. Ele diz, do alto serás revestidos. E por que eles teriam que ficar em Jerusalém? Porque eles não poderiam sair, eles não poderiam exercer coisas maiores sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo era quem iria garantir, ele seria o que iria dar essa força maior para que a igreja pudesse avançar. Mas uma coisa nós precisamos entender. Mesmo eles não tendo ainda o Espírito Santo, a igreja ela não ficou apática. A igreja não ficou parada, meus irmãos. Quero dizer para você que a igreja, em tempo nenhum, ela ficou parada no tempo.
O próprio Jesus, ele nunca ficou parado no seu ministério. Todos os dias, Jesus ele se movimentava. Ele estava nas aldeias, ele estava numa cidade, ele estava na beira-mar, no mar da Galileia. Ele estava sempre fazendo algo e alguma coisa. Jesus ele nunca ficou parado. Então, isso mostra para nós, como igreja também, que nós não podemos ficar parados. Nós estamos vivendo uma época em que a igreja não pode sair. Nós estamos de quarentena. Nós estamos parados. Nós estamos isolados em nossas casas. Mas quem disse que o evangelho está algemado? Paulo, ele estava algemado em Roma. Ele estava preso em Roma. Ele estava preso em uma cadeia, irmãos. E ele disse, o evangelho, eu estou preso, mas o evangelho não está algemado. E ele usava aquele momento para evangelizar os guardas que estavam com ele. Os guardas que iam trocando os turnos. As pessoas que chegavam para visitar, e há muitas pessoas visitar Paulo. Muitas pessoas que estavam ali. E ele aproveitava aquele momento para anunciar a palavra de Deus, porque ele dizia, a palavra não está algemada. Irmãos, nós temos hoje uma ferramenta muito útil em nossas mãos, que são as redes sociais, a internet. Então, eu e você temos a oportunidade de mandar uma mensagem àquele que nós sabemos que está de espírito caído, que está desanimado. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos louvar. Ao tempo da igreja se levantar, nós podemos pedir um avivamento no nosso quarto, na nossa casa. A igreja, sim, ela não pode ficar parada apenas olhando as coisas acontecerem. Os discípulos não ficaram parados. O fato de Jesus ter falado com eles, fiquem em Jerusalém, fiquem na cidade, não queria dizer que fiquem em casa, fiquem sem fazer nada. Não, a igreja estava fazendo alguma coisa. Os discípulos, eles aproveitavam as oportunidades para fazer algo bom e agradável, para estar se movimentando, para estarem juntos. Né? Aí lá em Atos, no capítulo 2, se você for lá na sua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 1, e diz que todos estavam reunidos. Todos estavam juntos no mesmo lugar. Ali, no dia de Pentecostes, havia uma grande festa. A festa de Pentecostes, a festa em Jerusalém. Devemos lembrar, irmãos, que a descida do Espírito Santo aconteceu 50 dias, ou seja, do 50º dia, na festa do Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da ressurreição de Jesus, aconteceu o grande avivamento, o grande mover do Espírito ali em Jerusalém, na vida daqueles homens. Né? E nesse tempo, nesse período de tempo, os discípulos eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo alguma coisa, tanto que eles estavam lá na cidade, no meio da festa, e eles estavam reunidos. Isso não mostra que a igreja, irmãos, quando diz que eles estavam reunidos, eles estavam todos juntos, ou seja, aqueles que estavam ali com Jesus, no dia da promessa, que Jesus disse que ia derramar, eles estavam também juntos lá, no dia que eles receberam a promessa, receberam o Espírito Santo. Então isso mostra para mim e para você a força da união, a força que a igreja tem de estarmos juntos, irmãos, de cada vez mais nos unirmos, estarmos em oração, na mesma comunhão, estarmos em intercessão uns com os outros. E diz que ali todos, eles foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tomou conta daquele lugar onde eles estavam, houve uma revolução, algo transformador. Nós vemos lá em João, no capítulo 20, irmãos, a partir do versículo 19, que eles estavam com medo, eles tinham medo de avançar, eles tinham medo de fazer as coisas, eles tinham medo das autoridades. Após a descida do Espírito Santo, houve um derramar, houve uma revolução. Os discípulos agora foram transformados, foram mudados, restaurados. E isso cabe a nós, irmãos, também como igreja. Nós já fomos mudados, nós já fomos restaurados, nós já fomos revestidos. Nós precisamos agora, cada vez mais nos encher desse Espírito. Vocês lembram das 10 virgens? A parábola das 10 virgens? 5 eram nécias e 5 eram sábias. E disse que as nécias, elas não tinham azeite. Elas não tinham Espírito. Não, diz que elas tinham. Suas lâmpadas estavam cheias. Agora, qual era a diferença das sábias? As sábias, as suas lâmpadas estavam cheias. E além de cheias, tinha uma reserva. Eis a diferença. Nós precisamos ter reservas do Espírito Santo em nossas vidas. E como é que nós buscamos a reserva? Através da oração, através da palavra de Deus, cantando hinos espirituais, estarmos juntos, conectados, buscando a Deus em espírito e em verdade, fazendo consagração, buscando o avivamento. Essa é a reserva do Espírito Santo. Porque no decorrer do dia, no decorrer dos anos, no decorrer da nossa vida cristã,
as dificuldades e as lutas, meus irmãos, a tendência é que esse espírito que está cheio, que foi cheio, ele vai esvaziando. As dificuldades, as preocupações da vida, as situações, vai esvaziando e nós precisamos estar repondo. A comida que você comeu hoje, ela não serve para amanhã. O tanque do seu carro que você abasteceu, pode ter abastecido até derramar. Mas ele não vai durar um mês, ele não vai durar 2 meses, não. Você tem que estar sempre abastecendo. Assim é o Espírito Santo em nossas vidas. Então houve um mover naqueles homens, eles foram cheios. E agora a igreja começa a se movimentar, a igreja começa a trabalhar. Há um avivamento ali naquela cidade e tudo se transforma. A nossa vida também não é diferente. Houve um avivamento em nossas vidas, houve uma transformação. Mas a igreja ainda precisa ser revestida. Nós não podemos parar, meus irmãos. Nós precisamos saber que a guerra, ela não para. A guerra, ela continua, ela está ativa. E nós, como povo de Deus, como servos de Deus, precisamos avançar. Precisamos ir em frente. Amém? Agora, diante dessa informação, o Espírito Santo desceu, a promessa foi cumprida. A igreja está de posse de tudo isso. Então, existe aqui 3 atitudes que a igreja precisa tomar. 3 atitudes que a igreja precisa fazer agora, eu e você, meu irmão, diante dessa informação que nós temos, diante desse Espírito Santo sobre nossas vidas. E uma delas está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. A palavra diz, Jesus entra na sinagoga, ele pede o livro do profeta Isaías e ele lê o que está escrito lá no profeta Isaías. Ele diz, o Espírito Santo está sobre mim e ele me ungiu. E ungiu para quê? Ele diz, ele me ungiu para evangelizar os pobres, para levar a libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, igreja do Senhor, o Espírito Santo está sobre mim e sobre você, para que possamos proclamar o reino de Deus, para que possamos proclamar a palavra de Deus. E como já falei, isso você pode fazer da sua casa, isso você pode fazer através das redes sociais, já que nós não podemos sair. Mas no momento em que a igreja puder sair, nós podemos ganhar o mundo, nós podemos anunciar, nós temos que libertar os cativos, meus irmãos. Nós temos que quebrar as algemas daqueles que estão presos pelo diabo, pelo pecado, pelo diabo e os seus anjos. Nós precisamos tomar essas atitudes. A segunda atitude que a igreja precisa tomar e que nós precisamos estar revestidos é que a igreja, irmãos, nós temos poder e autoridade. Olha que maravilha. Deus, ele nos deu poder e autoridade. Poder e autoridade dentro da sua palavra. Se você olhar em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 19, nós vamos ver Jesus falando com os seus discípulos. Ele diz, olha, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. E sobre pisar serpentes e escorpiões. E ele disse, nada, absolutamente nada, vos causará dano. Irmãos, que maravilha, que poder. Pense nisso, igreja do Senhor. Nós temos poder e autoridade da parte de Deus. Foi Deus que nos deu, Jesus está nos dando. Essa autoridade, a igreja precisa descobrir isso, a igreja precisa saber disso, é uma informação importante. Isso nós vamos saber apenas lendo a palavra, escutando essa palavra, nos revestindo desse poder, sendo cheios da graça de Deus, irmãos. Amém? E a terceira atitude que a igreja precisa tomar está lá em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que ele diz, quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes nos dias maus contra todas as artimanhas e as ciladas do diabo. Olha só. O diabo tem colocado ciladas, irmãos. O diabo tem colocado laços. O diabo tem colocado muitas armadilhas diante do povo de Deus. Eu conheço pessoas, eu conheço pastores, eu conheço missionários, eu conheço muitos obreiros, evangelistas, pessoas que estavam na frente da batalha, pessoas que estavam prontos para trabalhar, mas porque não vigiaram, porque não se revestiram, porque não se encheram, porque não completaram o tanque do Espírito Santo, essas pessoas simplesmente caíram no laço do inimigo, hoje não estão mais na linha de frente. E a igreja precisa tomar essa atitude, nós precisamos nos revestir
do poder de Deus, da graça de Deus, meus irmãos. O Espírito Santo caiu sobre nós, não é para a gente sair dizendo, propagando, opa, eu tenho o Espírito Santo, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Não. O Espírito Santo está sobre nós para que possamos proclamar o reino de Deus, para que possamos proclamar as boas novas, para que possamos quebrar o poder do inimigo, para que possamos libertar os cativos, para que possamos nos revestir contra as ciladas do inimigo. Igreja do Senhor. O Senhor falou essas palavras, foi Ele mesmo quem falou para mim e para você. Foi Ele mesmo quem nos deu. E outra coisa, voltando aqui para o nosso texto, veja aí o versículo 50 do capítulo 24 de Lucas. Versículo 50, a palavra diz: Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós temos a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Ele não só nos dá o poder, Ele não só nos dá a graça. A palavra diz, Ele nos abençoou. Ele ergueu as mãos e Ele nos abençoou para que possamos fazer esse trabalho, para que possamos fazer essa obra. Igreja do Senhor, vamos acordar. Vamos fazer a obra do Senhor. E agora eu ergo as minhas mãos. Você possa erguer as suas mãos. E vamos orar ao Senhor. Vamos abençoar a sua casa, a sua vida, a sua família. Em nome de Jesus. Vamos orar pelo bairro de São Cristóvão. Ore pelo seu bairro. Ore pelo país. Ore pela nação. Ore pelos governantes. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós colocamos agora na tua presença, ó Deus. E assim como o Senhor ergueu as suas mãos, como diz a palavra, e orou e abençoou os discípulos, nós erguemos as nossas mãos e oramos e abençoamos a igreja do Senhor. Nós abençoamos, ó Pai, o bairro do São Cristóvão, nós abençoamos os bairros, todos os bairros representados na pessoa, na família dos irmãos. Nós oramos, ó Deus, pela nação, nós oramos pelos nossos governantes, ó Deus. Toma conta desse país, a palavra diz, ó Deus, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Deus, oramos para que o Senhor entre com providência, que o Senhor abençoe, que o Senhor restaure, derrame graça, bondade e misericórdia. Senhor Deus, age com providência. Precisamos de providência do Senhor. Precisamos de homens e mulheres que se levante em nome de Jesus, com graça, com bondade e com misericórdia. Pai, em nome de Jesus, oramos pelos nossos jovens, oramos pelos nossos senhores, oramos pelas famílias, oramos pelos nossos filhos. Abençoa a tua casa, abençoa o teu trabalho. Você que tem o teu trabalho, trabalha por conta própria, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Você que tem o seu trabalho, que não está podendo trabalhar, abençoa para que ele possa cumprir, que o Senhor possa guardar o teu emprego, o teu trabalho. Abençoa as famílias, ó Deus, abençoa os nossos sonhos. Ainda temos propósitos, e o Senhor há de restaurar e mudar toda essa situação na força do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu te oro e agradeço. Amém. E graças a Deus. Que essa palavra venha abençoar a sua vida, a sua família e cada um de nós. Fica com Deus, em nome de Jesus. Amém. E a paz de Cristo.